Shalom, queridos. Ótimo domingo a todos vocês. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as virtudes, a tentação de Jó e a perda que Jó teve, né? Então eu quero dizer para vocês que muitos que não estão alicerçados na fé, eles desistem. Por que eles desistem? Porque efetivamente não se firmaram em Yahshua Mashiach. Não é simplesmente você assistir um vídeo e dizer e resolver os problemas. Não é isso, né? Porque aí você está levando o Criador como algo motivacional. Nós temos que ter consciência da necessidade de ter uma busca, uma perseverança constante. Até que Yahshua disse isso, buscai-me até que fazer isso, até que eu volte, ou seja, Santa Ceia, para fortalecimento espiritual. Nós temos que ter a consciência disso. E não somente isso, com as orações, com jejuns, entre outros, né? E a meditação na palavra, ouvir louvores, assistir vídeos, entre outros. Então, Jó, ele era um homem sincero diante do Criador, reto, temente ao Criador, e ele se desviava do mal. O que o Criador hoje nos busca é que nós venhamos ser reto diante dele, ser sincero e desviar do mal, né? Que nós possamos ter atitudes semelhantes ao Jó, mas mesmo assim, por ele ser virtuoso, por ele ter temor ao Criador, ele não ficou isento de ser tentado, de ser perseguido, de ser testado, efetivamente, né? Quem são os escolhidos? Os escolhidos, eles não têm opção de escolher. O próprio nome diz, ele já escolhido, o próprio Criador escolheu. Por que que muitas pessoas falam assim, gente, se o Criador está com essa pessoa, por que ela passa por isso ou por aquilo? Você não entende. O ouro, ele não vai no fogo para queimar. O ouro, ele vai no fogo para ser refinado, para ser tratado. Prova-se para ser aprovado. Você passa pela prova para ser aprovado, para chegar ao ponto ápice que o Criador deseja de mim e de você, né? E certamente aquelas pessoas que têm um chamado, que foram predestinadas, escolhidos pelo próprio Criador, a vida dessas são com mais dificuldades. Não porque o Criador esqueceu, não porque o Criador deixou de lado, não. Mas porque exclusivamente tem um chamado, tem um propósito, e terão que, para viver o propósito, terão que passar por situações que pessoas normais e comuns não passarão, né? Por que que muitos desistem na caminhada? O mundo é melhor, porque o diabo entrega com a mão e tira com a outra. E o Criador, tudo que ele nos entrega, ele faz com que nós sejamos alicerçados, testados, ele testa as nossas virtudes, permite que muitas vezes nós somos testados e algumas vezes acontece até perdas em nossas vidas, né? Eu desafio você, uma pessoa que tem um chamado, que hoje prega a palavra e que ela não teve perdas na vida. Não existe, não existe, não existe, não existe. Todos os escolhidos do Criador, aqueles que têm um propósito grande, eles passaram por grandes perdas, perderam coisas importantes na vida, né? Foram tentados, né? Passaram por tentações, mas são pessoas que ainda assim, apesar de tudo, são pessoas que são virtuosas, né? São pessoas que são retas, são pessoas que são sinceras, são pessoas que são tementes ao Criador e se desviam do mal. Essas características estão nessas pessoas, você pode ter certeza disso. Então, Jó, ele era muito rico, conforme fala no livro de Jó, capítulo 1, essas qualidades, essas virtudes que eu estava dizendo para vocês, fala sobre a sua riqueza, né? Que ele era muitíssimo, tinha muitas pessoas que o serviam, que trabalhavam para ele, entre outros. Sucedeu que, olha para você ver que interessante, Jó, ele tinha algo diferente das demais pessoas. Por ele ser reto, justo, temente ao Criador e desviava do mal, ele levantava pelas madrugadas para orar ao Criador e pedir perdão pela sua família, né? Porque ele tinha essa consciência, mas ele dizia, vai com um filho meu, vai com alguém da minha família, tem pecado diante do Criador, né? Aí ele levantava, que fala no livro Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó e os
santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram ao Criador no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Ial vieram apresentar-se perante ao Criador, veio também Satanás entre eles. Então o Criador disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Criador e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Criador a Satanás: observe tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a mim e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Criador: porventura teme Jó a Ial debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o gado, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse ao Criador a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Criador. Então quero dizer para vocês que até por Satanás tocar na vida financeira profissional, ele tem que pedir permissão do Criador, e o Criador tem que permitir. Sabe, queridos? Muitas vezes as pessoas acham que o diabo, ele pode tocar na vida de um escolhido, que ele pode tocar no filho de um escolhido, que ele pode tocar nos bens materiais de uma pessoa que é escolhida, que vive o propósito do Criador. Não, ele só pode tocar se o Criador permitir. Ele só pode tocar se o Criador permitir, para aprimoramento, para amadurecimento da própria fé, do próprio propósito dessa pessoa com o Criador. Nós somos escolhidos para viver o sobrenatural. Nós somos chamados desde o ventre da nossa mãe. Nós somos separados, predestinados. É uma dádiva, sim, por ser escolhido do próprio Criador, mas não vem dizer que o processo é fácil. Não vem dizer que você vai ter que passar por situações que nem todo mundo passa. Você vai ter que viver situações que nem todo mundo vive. Por quê? Porque você tem propósito de viver o sobrenatural. Propósito de cura, propósito de libertação, propósito de ensinamento, propósito que vai fazer com que muitas pessoas sejam salvas e libertas, não por você, mas pelo que você compartilha. Né? Por isso que eu sempre peço ao Criador, unge a minha língua para que tenha palavra de edificação. Não me deixa pecar contra os teus, não me deixa pecar contra os pequenos, não me deixa pecar contra aqueles que creem em ti, né? Então eu peço, Criador, unge a minha língua para que eu viva o propósito conforme o teu chamado, conforme a tua escolha, que eu seja lapidado conforme a tua vontade, não conforme a minha vontade. Sabe, queridos? O diabo, ele fica ao nosso redor e derredor. Ele fica buscando um hospitaleiro, ele fica buscando uma hospedaria, né? Se você está com o coração sujo, se você está com a casa suja, evidentemente que ele vai hospedar no seu coração. E ali vai ser o suficiente para ele fazer a destruição da sua vida, da sua família. Então, por isso que nós temos que ter a necessidade de cada vez mais buscar comunhão com o nosso Criador, porque cada vez mais que nós estamos alicerçados no nosso Criador e o de Rei Vavirê, acontece que o maligno ele não pode tocar. O maligno ele não pode aproximar de nós quando nós aproximamos do Criador. Entenda isso. O maligno ele fica rodeando ao redor e derredor da terra, passeando pela terra, buscando um local para hospedar, uma casa, um coração, um ambiente para se hospedar. Mas se você coloca o coração, se o seu coração já está cheio da presença do Criador, se o seu coração já está cheio das vontades do Criador, fazendo segundo a vontade do Criador, ele não encontra espaço. Então, por isso a necessidade de quê? De nós limpar o nosso coração, que nós somos o verdadeiro templo do Criador. Limpar o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta do Criador. Porque quando existe sujeira no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente, isso todo mundo pode aproximar de nós, menos a presença do Criador. Ela não se faz presente enquanto nós estamos com o coração sujo, com o templo sujo, porque nós somos o verdadeiro templo do Criador. Ele não habita em paredes
que foram feitos por mãos habilidosas. O verdadeiro templo do Criador somos nós. A igreja verdadeira do Criador somos onde tem 2 ou 3 reunidos. Ali ele se faz presente. Ali ele se está presente. Agora, mais do que nunca, nós temos que ter essa consciência. Que nós estamos nos últimos dias, nós estamos vivenciando efetivamente a Terceira Guerra Mundial. Que o que é isso? A guerra espiritual entre o bem e o mal. Agora é hora de escolha, ou você vai servir as trevas, ou você vai servir o bem. É um tempo determinado na sua vida, não tem como você fugir. Se você ficar, o bicho come, se você correr, o bicho come. Como é que é? Se você ficar, o bicho come, se você correr, o bicho pega. Não é isso? Então esse é o momento de você sair de cima do muro. Esse é o momento, efetivamente, de você fazer uma escolha acertada. E a alja pode voltar a qualquer momento. E aí, como é que ele vai encontrar a mim e você? Nós estamos aptos quando nós passamos por processos que muitas pessoas não passam. Nós vivemos processos que muitas pessoas não vivem. Nós temos uma vida que nem todo mundo tem uma vida igual a nossa. Não é como maldição, mas é como ensinamento, como propósito. Sabe o que o Criador nos chamou? Sabe por que Ele te chamou? Porque certamente em você nem todo mundo teria a mesma disponibilidade, teria a mesma vontade de ser ensinado, preparado para viver o sobrenatural. Quantos desistem no meio do caminho? Quantos não conseguem assistir um vídeo até o final? Quantos não conseguem fazer uma leitura, nem que seja de um versículo bíblico? E nessa madrugada eu estava meditando sobre a vida de Jó, vendo sobre as virtudes, as tentações que levaram ele a perder tudo e as perdas dele, né? Quantas vezes Jó foi tentado, mas em nenhum momento sequer ele se blasfemou contra o Criador. Ele não levantou a boca sequer, ele não levantou a língua. Pelo contrário, quando a mulher de Jó disse a situação dele, os amigos de Jó visitavam, as adversidades de Jó era cruel, as aflições de Jó era cruel. Mas era porque o Criador esqueceu de Jó? É porque o Criador não era com Jó? Não, porque o Criador permitiu que ele passasse por aquele processo para que até naquele processo de adversidade na vida dele, ele não blasfemaria. O próprio Criador disse para Satanás, está vendo Jó? Ele é perfeito, ele é reto, ele é íntegro, ele é sincero, ele se desvia do mal, ele é temente. Ah, o que o diabo fez? Porque o diabo é materialista. O diabo disse, desse jeito, ele faz isso, ele te teme, ele te adora, ele tem temor a ti porque ele tem riqueza, tem família, tem isso. O que o Garanhão fez? O Criador permitiu que o próprio capiroto fizesse? Então toca em todos os bens materiais dele, só na vida dele. Não vai tocar. Tocou até na saúde de Jó. O Criador permitiu que o capiroto tocasse até na saúde de Jó. Mas ainda assim, Jó manteve íntegro. Jó manteve firme, Jó manteve reto, e nem diante da maior adversidade da sua vida, que chegou um momento no livro de Jó, capítulo 3, que fala que o Jó, ele amaldiçoou o seu próprio nascimento e lamenta a sua miséria. Ele chegou ao nível de tanta miséria na vida dele, de tanta miséria, de tanta escassez, de tanto sofrimento, que ele chegou a amaldiçoar o próprio nascimento pela situação que ele estava vivendo. A ponto do amigo dele, ele faz repreender ele. Repreendeu ele, falou, que isso, Jó? Mas ele, ainda assim, ele não pecou contra o Criador dos exércitos de Israel. Ainda assim, ele não pecou. O amigo dele disse para ele, ô Jó, que isso? Você ensinou tantas pessoas sobre o Criador dos exércitos. Você fortaleceu tantas mãos que eram fracas. Você, Jó, você ajudou, você foi ali, você tocou naqueles que estavam perturbados, curou, ajudou, você ensinou. Você, porventura, perdeu o temor do Criador? E a tua confiança no Criador? E a tua esperança e a tua sinceridade nos caminhos do Criador? Essa mazela é suficiente, Jó, para você esquecer tudo que você foi usado pelo Criador, tudo que ele fez com você? Porque o Jó, ele não amaldiçoou o Criador, ele amaldiçoou a sua vida pela situação que ela estava presente, né? Mas o amigo dele repreendeu, disse, que é isso? Você já esqueceu? Você já foi usado para ensinar? Você já foi usado para curar? Você já foi usado para ajudar? E por acaso você perdeu o temor pelo Criador? Por acaso você desviou-se do caminho dele? Sabe, querido? Parece assustador quando nós lemos a mensagem do livro de Jó. Para aqueles que não têm uma sensibilidade
espiritual, acha que o Criador foi maligno com Jó, acha que o Criador agiu de maldade com Jó. Não consegue. Agora, aqueles que são sensíveis, entendem que ali foi uma lapidação. Era necessário Jó passar por tudo aquilo. Mas não é porque o Criador estava amaldiçoando ou porque o Criador não era com ele. Não. Porque quem vive o processo, há situações nas nossas vidas que vivemos o processo com o Criador, que há perdas, há tentações, há adversidades, há privações, há momentos que nós temos que passar, que muitos dos que nos assistem ou daqueles que nos conhecem, nunca viverão e nunca viverão. Nunca viveram, nunca experimentaram e nunca experimentarão. Por quê? A diferença é que nós vivemos um propósito que muitos de vocês que vocês conhecem nunca viverão. Por quê? Porque não foram escolhidos. Mas isso significa que o Criador está sendo maldito? Não. Pelo contrário, ele está sendo bendito. O seu nome é santo e ele é bendito para conosco e com as nossas vidas. Ele tem compaixão. Por ter amor por nós, ele já nos predestinou. E se ele não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. Justamente pelos processos que nós experimentamos, como é que nós vamos ensinar algo que nós não experimentamos? Muitas vezes nós vamos ter que ser o próprio experimento para compartilhar, para que vocês venham aprender. Para que vocês não precisem passar pelaquilo que nós estamos passando. É como se fosse um atalho. Né? Então a gente fala do que a gente vive, a gente fala do que a gente experimenta. Por quê? Porque é propósito do próprio Criador. Mas isso significa que ele nos abandonou? Isso significa que ele nos esqueceu? Não, ele nunca nos abandonou. Nos momentos de deserto, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, foi os momentos que o Criador esteve assim, mais presente com as nossas vidas. Foi o momento que ele e o seu Filho Salvador esteve mais próximo de mim e de você. Por mais que você faça uma oração e acha que não veio resposta. Por mais que você clama, você acha que ele não te ouviu. Lembra Daniel? Daniel, ele orou. Desde o primeiro dia, o Criador tinha ouvido a oração dele e já tinha respondido. Só que entrou um principado no caminho e pediu que só depois de 3 semanas que ele recebesse a resposta, que o anjo do Criador chegasse. Muitas vezes, por permissão do próprio Criador dos exércitos de Israel, você vai fazer oração, que a resposta não vai vir. Tem milagres, lembre-se, tem milagres que ele é instantâneo. Você orou, aconteceu. Mas tem milagres que eles são progressivos. É dia após dia. Às vezes demora até anos. Por que isso acontece? É porque o Criador não está com você? Não, é porque você tem que ser treinado. É porque você tem que ser ensinado. É porque você tem que ser forjado. É porque você tem que ser purificado. Um ouro, quando vai ao fogo, ele nunca é queimado. Um ouro, quando ele vai ao fogo, ele é purificado. As impurezas são retiradas. Você é comparado como uma joia diante do Criador. Não é a joia no mundo, não é algo único de valor, de beleza, de valioso. Assim somos nós. Nem se pode comparar a mim e a você como uma joia, porque a nossa vida vale muito mais do que uma joia. Mas falando assim, para dar valor, né? Não preço. Porque a nossa vida diante do Criador não tem preço. Né? Porque é muito mais valioso. Uma alma para o Criador é valiosíssimo. Por mais que você tenha dinheiro, o seu dinheiro vai cessar. O seu dinheiro cessará. Você não se paga por uma alma. O único ato que já foi feito no madeiro foi Yahshua. E a única condição para você ser salvo é você aceitar Yahshua Mashiach. Quando você aceita, aí sim você recebe salvação eterna. Porque o dinheiro, por mais que somos ricos, ou por mais que você seja rico, ainda assim cessaria, né? Ainda assim cessaria. Porque o preço de uma alma é caríssimo. E só foi feito pelo resgate do madeiro através de Yahshua. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que há momentos, pela permissão do próprio Criador dos Exércitos de Israel, que você vai passar por situação que muitas pessoas não irão passar. E pode observar todas as pessoas que são predestinadas a viver o propósito do Criador, que estão sendo treinados, purificados para algo grande, para propósito grande, elas vão passar pelas mesmas circunstâncias, mesmos treinamentos, são extremamente parecidos. Extremamente. Observa aqueles que foram chamados, que foram escolhidos. Observa se não tem a mesma integridade. Ali o seu caráter é forjado. A sua vida é forjada conforme a vontade do Criador.
para que a sua boca venha a ser de honra, né? Para que aquilo que você falar, aquilo que você dizer no mundo espiritual venha ter peso, venha repercutir, que as suas orações sejam como um trovão no inferno. Por isso que você tem que ser purificado, as impurezas, a sujeira tem que ser tirada, né? A mulher do Jó, querido, a mulher do Jó, ela entrou em desespero de ver aquela situação que o marido estava, de ver aquela situação de decadência, de penura, de sofrimento, de enfermidade que Jó estava. Ela disse: amaldiçoa o seu Criador. Ele se calou, falando como uma louca. Nem nesse momento de extrema angústia, extremo sofrimento, Jó pecou. É difícil? Dificílimo, porque somos pecadores. Sabe, querido? Ele faz, amigo de Jó, ele exortou Jó e disse: busque ao Criador. Busque Ele, porque você está precisando de buscar Ele. Muitas vezes você vai passar por lutas e adversidades que você vai perder, vai esfriar a sua fé. A dificuldade vai ser tão grande, o processo vai ser tão... O ato de purificação, de refinamento daquela joia rara vai ser tão forte que você vai esfriar. Há dores, há sofrimentos, há adversidades que você vai falar: nossa, você vai perder a fé. Aí sim, quando você estiver passando por uma grande prova, eu vou te dar a receita. Medite no livro de Jó. Quando o sofrimento estiver batendo na sua porta, a adversidade, as perseguições, medite no livro de Jó. Porque sua fé vai se ativar de uma forma tão extraordinária, que você vai entender porquê de todas as coisas. E quando você entende isso, quando isso entra dentro de você, sente-se aliviado. É como se há um rompimento, rompe algo dentro de você, né? Então, medite, busque pela presença do Criador, busque pela verdade, pela sã doutrina, porque aqui diz na palavra que em 6 angústias te livrará, e nas 7 o mal não te tocará. Ou seja, você pode passar por 6 angústias, 6 aflições, 6 dificuldades seguidas. Porque quando o Criador permite que você está no processo de refinamento, vem tudo de uma vez, vem para tudo falado. É chumbo para tudo falado, não é isso? Mas no 7º, o mal não te toca. Ele te dá o livramento. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Assim seja? Então, aqui fala também: na fome te livrará, da morte e na guerra, da violência e da espada. Aleluia. Do açoito das línguas. Dos açoitos das línguas. Cadê? Deixa eu ver. Obrigado. E não temerás a assolação quando vier. Não temerá o mal quando ele chegar. Por quê? Porque você entende que aquele que está contigo é maior do que qualquer adversidade. Então eu espero que essa palavra possa, assim, aquecer o seu coração nesse início de semana. Não sei como está a sua vida, não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que não é o fim. Não é o fim, que tudo passa, a intensidade do sofrimento e a intensidade da alegria, elas são iguais, só que quando nós estamos num momento feliz, parece que a sensação passa mais rápido, e quando nós estamos passando por um processo de adversidade, parece que não vai passar, mas calme-se, lembre-se de Jó. Medite no livro de Jó, você vai romper a sua fé. Aquilo que estava assim tentando te oprimir, te trazer aflição, vai sumir da sua vida. Tá bom? Uma ótima semana a todos vocês, que vocês possam meditar. E não esqueça, em 6 angústias ele te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Beijo no coração, eu amo a sua vida no nome de Yahshua Mashiach. Obrigada por assistir até aqui. Eu oro e peço ao Criador dos Exércitos de Israel salvação, libertação, transformação e fé eloquente, fé em movimento como boi selvagem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua semana, né? E pense, você é uma joia rara na mão do nosso Criador. Ele está te preparando para algo que ninguém mais foi escolhido, a não ser você. Shalom, shalom, paz e graça. Ótimo domingo.